minha primeira fala eu procurei despertar mais uma vez em vocês a confiança no dom profético manifestado por meio de Ellen White, mostrando que uma pessoa que não teve educação formal, que não teve condições de estudar nas instituições de ensino da época, sofreu um acidente bem novinha ainda, e o que a impediu de avançar nos estudos formais, ainda assim escreveu obras monumentais, né? Aqui tem algumas delas. Você tem ali comentários bíblicos, você tem um livro que norteia a educação adventista. Hoje, o segundo sistema educacional mais importante no mundo, só perde para um que é milenar, o nosso tem pouco mais de 100 anos. Temos obras de medicina, de psicologia, mente, caráter, personalidade. É impressionante, para dizer o mínimo, né? Alguém com aquela origem ter escrito obras tão importantes e, como eu tentei mostrar para vocês, se antecipando às pesquisas científicas nas áreas de medicina, nutrição e outras aí, né? É algo realmente maravilhoso. Para mim são confirmações de que realmente ela foi usada por Deus. Mas a maior prova, sem dúvida nenhuma, é você ler por si mesmo e ver o efeito disso em sua vida. Eu disse de manhã, repito aqui, que se o diabo usou Ellen White, deu um tiro de bazuca no pé, né? Ele usou arma que o Dawes não usou, né? Porque quanto mais as pessoas leem os livros de Ellen White, mais vontade tem de conhecer a Bíblia, mais vontade tem de se aprofundar no ensino, nos princípios bíblicos e de Deus, se aproximar de Deus, né? Eu tenho lido já há 30 anos os escritos dela. Quando eu me tornei adventista, foi um ponto assim, bem delicado nos estudos que eu fiz. Como assim, uma profetisa moderna, né? Não foi fácil aceitar. Eu sempre fui meio cético, né? E o ceticismo nem sempre é ruim. O ceticismo é bom quando é o bom ceticismo, você duvidar para saber o que é a verdade. Não aceite tudo que vem até você nas redes sociais, sem se questionar, sem saber qual é a origem daquilo, se aquilo realmente se sustenta, né? E depois de algum tempo, estudando, pesquisando, lendo, que é o mais importante, eu me convenci de que realmente é uma profetisa de Deus. Uma profetisa não canônica, que Deus usou para levar as pessoas de volta à palavra de Deus, a Bíblia, de volta a uma relação mais íntima com Deus e a missão. Isso é interessante também. Pesquisas feitas nesse sentido mostram que quem lê mais, os que mais leem, né, o Espírito de Profecia, são pessoas mais dadas à missão, ao evangelismo, esse senso de missão mais aflorado, mais sensível entre elas. Então, experimente, leia, comece por qualquer um deles, né? E você vai perceber como realmente é uma bênção na vida. E essa minha segunda e última palestra aqui nesta tarde é um assunto que tem me ocupado há algum tempo de pesquisa, tenho me interessado por isso, até porque eu gosto muito da história do Adventismo. Eu tenho um livro publicado sobre isso, né, A Chegada do Adventismo ao Brasil, e é uma história que me encanta. Eu estou agora pesquisando mais a fundo ainda a história de William Miller, o Guilherme Miller, né? Tem uma biografia tremenda, fantástica, e eu estou tentando traçar uma conexão do millerismo com Isaac Newton, e estou conseguindo chegar lá. Tem algumas publicações aí do tempo dos milleritas, do próprio Isaac Newton, no livro do Sylvester Bliss, aquele biógrafo de Miller, contemporâneo dele, ele fala que um médico, isso é interessante, eu sabia disso, mas eu quero conseguir mais coisas, né? Esse médico foi visitar Miller, um parente que estava doente, né, de Guilherme Miller, e voltou meio preocupado, dizendo para algumas pessoas que Miller era uma pessoa muito, hoje diríamos assim, né, obcecada por um assunto só, monotemático, né? Aí no outro dia que o médico foi até lá, na fazenda, o Miller, sabendo, né, do que ele andava falando dele, perguntou: doutor, o senhor acha que eu tenho esse problema? Eu esqueci a palavra, mas é tipo assim, monotemático, né? Não. Monomaníaco. O senhor acha que eu sou monomaníaco? O médico ficou regalado porque ele sabia, né, que ele estava falando disso do Miller, né? Monomaníaco? Por quê? O que o senhor acha? O que o senhor tem? Eu não sei, eu posso ter alguns sintomas, eu queria ser diagnosticado. Eu pago a consulta, fica comigo aqui, o tempo que for. Senta aqui. Aí o Miller pega a Bíblia e diz: leia para mim, por favor, aqui, Daniel 8,14. Leia para mim aqui, por favor, Hebreus. Leia para mim aqui, Apocalipse. Deu um estudo bíblico de não sei quantas horas, pagando para o médico ficar ali. O médico sai millerita daquele encontro. Porque aquele médico tinha lido Isaac Newton, o livro que eu tenho lá em casa, inclusive, que é fantástico, parece um teólogo adventista, né? Sobre Daniel e Apocalipse. E o médico associou, ele percebeu. Mas há indícios também de que o próprio Miller, porque Miller, no caso, era um grande leitor, né, e um devorador de livros, também estudou Isaac Newton. Então essa conexão é interessante. E
É maravilhoso estudar a história da igreja, desse movimento, ver como Deus tem conduzido as coisas, né? O adventismo deriva, então, do millerismo, né? E esse assunto aqui, ele também preocupou grandemente a Ellen White, a tal da apostasia ômega. Só que eu vou deixar como tarefa de casa para vocês irem depois, à noite ou amanhã, ao meu canal e assistirem a este vídeo que eu gravei com o meu amigo pastor Eleazar Domini, Dr. Kellogg, Jones e Waggoner. A história se repete. É interessante, porque quando você analisa o que aconteceu com o Kellogg, você vê que ele foi seduzido pelo panteísmo. O Dr. Donesi apresentou aqui alguns conceitos, né, que vêm do misticismo, do espiritualismo. O Kellogg se deixou dominar pelo misticismo panteísta. O Jones, ele acaba se tornando um crítico da igreja. Foi advertido por Ellen White, teve chances na obra para poder se voltar ao prumo, né? Mas ele acabou abandonando a igreja e se tornou um crítico mordaz da liderança e da própria Ellen White, que tentou salvá-lo. E o Waggoner, os dois foram brilhantes na conferência de 1888, né? Defenderam a justificação pela fé e tudo mais, mas infelizmente, né, quem pensa estar em pé, cuide que não caia, não é verdade? O Waggoner, ele vai trabalhar na Europa e lá ele conhece uma moça e ele abandona a esposa, portanto ele entrou numa relação de adultério e inventou uma teologia do casamento espiritual. Ele inventa uma teologia para justificar o seu pecado, né? Conveniente, obviamente. Então o que eu vejo aqui? A história se repetindo. Porque hoje nós temos, no meio cristão e no nosso meio também, infelizmente, pessoas que estão sendo encantadas pelo misticismo, pelo panteísmo, por essa hipótese da mãe terra, né? Vemos pessoas já abraçando essas ideias. Nós vemos pessoas que, muitas vezes, por algum tipo de insatisfação com a obra, ou decepções, enfim, passam a criticar a igreja, se tornam dissidentes, e vemos pessoas também que têm essa questão do pecado sexual e tentam justificar suas práticas mudando a teologia, convenientemente. A história se repete, né? Mudam os tempos, mudam as culturas, mas os pecados eles se repetem, infelizmente. Então cuidado, né? Quem pensa estar em pé, cuide para que não caia. Assista esse vídeo, eu acho que ele é bem interessante e ajuda a gente a ficar vacinado contra perigos que podem voltar. Bom, vamos lá. Durante a vida de Ellen White, a igreja testemunhou que ela 3 vezes descreveu como alfa da apostasia. Alfa, letra A do alfabeto grego, ômega, a Z. Né? Então, ela disse que nos últimos dias haveria apostasia ômega, que ela compara ao alfa. Então, o que temos que fazer é estudar o alfa, para tentar entender o que poderia ser o ômega. O cisma mais sério no primeiro meio século de existência do Adventismo, com John Kellogg, justamente. Envolvia um movimento para subverter, eram subversivos, portanto, né? Para subverter as doutrinas básicas da fé, que eram derivadas de intenso estudo bíblico e confirmadas pelo Espírito Santo por meio de revelações diretas a um profeta inspirado e para mudar a natureza básica e a direção da igreja. Nossas doutrinas, que estão ali registradas no Isto Cremos, por exemplo, no Tratado de Teologia, eu não gosto de dizer que são doutrinas adventistas, porque são bíblicas, né? As doutrinas bíblicas que nós adventistas defendemos, cremos, elas foram todas derivadas da palavra de Deus. Vocês sabem disso, né? Portanto, quem fala assim, vocês creem no sábado por causa de Ellen White, vocês creem no juízo pré-advento por causa de Ellen White, nada mais falso, porque em alguns momentos de estudos bíblicos ela nem estava entendendo muito bem o que estavam dizendo ali os nossos pioneiros, como John Andrews, Tiago White e outros, né? Estudavam a Bíblia, muitas vezes viravam noites para entender direitinho a Bíblia e depois da conclusão feita, né, Deus confirmava por meio de sonhos ou visões de Ellen White. Nunca foi o inverso. Primeiro ela teve uma visão e depois eles entenderam como era a doutrina. Então, quando esses subversivos passam a atacar as doutrinas da igreja, eles estão indo contra a Bíblia e contra um profeta de Deus que confirmou tudo isso, por meio de revelações vindas de Deus, certo? Estão indo contra esse entendimento da igreja. E também contra a liderança. Eu escrevi a matéria de capa da revista Adventista deste mês de maio, alusiva aos 160 anos de organização da Associação Geral. Não sei quantos aqui leram, ou sabem que nós estamos comemorando os 160 anos da organização formal da igreja. Daqui a pouco vamos comemorar 160 anos da visão da reforma de saúde. Dá para fazer uma festa na igreja aqui também, né? 160 anos da visão da reforma de saúde. A igreja, de início, não queria se organizar.
tinha medo de ser como as demais igrejas, corporativistas e tudo mais. Mas a coisa se impôs, né? Tinha uma gráfica, pastores podiam aparecer assim, dizendo ser pastores e não eram, e de repente atrapalhar o trabalho da igreja, então tinha que ter uma credencial. Enfim, era preciso ter um CNPJ, digamos assim, né? E acabaram então concluindo que seria bom mesmo a igreja se organizar direitinho, ter um nome denominacional. De início também alguns resistiram, alguns deram nomes assim um pouco vagos. Ah, que tal Igreja de Deus? Ah, todo mundo é Igreja de Deus, né? Aí foram ali discutir em assembleia que nomes, até que um senhor deu uma sugestão. E esse senhor foi o primeiro converso de Joseph Bates lá em Battle Creek, o homem mais honesto da cidade. Lembram quem foi? Eita, história da igreja. David Hewitt. David Hewitt, o homem mais honesto da cidade de Battle Creek, da vila de Battle Creek, disse: que tal Adventistas do Sétimo Dia? Opa! Legal o nome, né? Boa! Expressa as nossas crenças fundamentais, a volta de Jesus, o advento e o nosso viés criacionista, o sábado, o sétimo dia. É isso aí. Pouco depois Ellen White confirmou: isso vem de Deus. É da vontade de Deus. Esse nome é muito bom, né? Então, a organização da igreja, ela deriva de estudo e de uma confirmação da parte de Deus, porque Ellen White defendeu fortemente isso, Tiago White também, até que criaram algumas associações locais para organizar o trabalho em regiões e, finalmente, todas elas debaixo de um guarda-chuva que é o da Associação Geral. Então isso veio de Deus. Quando esses subversivos criticam a organização e criticam as doutrinas, estão indo contra a vontade revelada de Deus. Em outras palavras, certo? O alfa da apostasia tinha esse sabor amargo aí, né? De oposição àquilo que Deus ajudou a construir. Esse é o livro que deu a maior polêmica, né? O The Living Temple, o Templo Vivo, escrito pelo Dr. John Harvey Kellogg, um homem genial, criou muitas patentes de máquinas usadas na medicina. Sim, os sucrilhos, né, vem da família Kellogg, né? Ele inventa, se eu não me engano, a pasta de amendoim, os sucrilhos, né, mudou a forma dos americanos terem ali o seu desjejum matinal, né? Então, só pode ser matinal o desjejum, né? O desjejum diário, né? Então aí está. Era um homem genial, mas infelizmente, né, nem sempre a genialidade é uma coisa boa, se não for guiada por Deus. Lúcifer era genial. Judas era o mais genial dos discípulos. Genialidade não é grande coisa se não for guiada por Deus e orientada pela humildade, né? Bem, o que eles queriam? Os proponentes dessa apostasia, uma nova organização, uma organização nova que seria estabelecida pelos proponentes do Alfa, disse Ellen White. Uma nova literatura. Além disso, os homens do Alfa tinham ideias revolucionárias no campo editorial. Livros de uma nova ordem seriam escritos, disse Ellen White. Não bastavam os livros de profecia, os livros de pioneiros que escreveram sobre a Bíblia, sobre profecias. Eles queriam livros novos, revolucionários. ênfase excessiva no bem-estar social. Kellogg quis mudar a ênfase do evangelismo público adventista para um ministério especializado para as classes carentes. Você está vendo algumas coisas parecidas com o que vemos hoje? Não tem gente hoje também querendo revolucionar a igreja, transformá-la quase numa ONG? É óbvio que nós temos que cuidar das pessoas menos favorecidas, e louvado seja Deus, porque nós temos ADRA, por exemplo, que é uma agência de assistência humanitária que sempre é a primeira a chegar onde estão as pessoas sofrendo, ou por crises, né? Ou situações emergenciais, enfim. Temos as asas de cada igreja. Eu conheço irmãos que fazem trabalhos lindíssimos, né? Por pessoas que vivem na rua, em localidades carentes, lá em Tatuí mesmo, né? A gente participa de projetos ali, é que a gente não fica falando disso também, né? Mas se deixasse, alguns transformariam nossa igreja numa ONG, numa entidade assistencialista. Acontece que se tivessem lido, por exemplo, o livro Beneficência Social, veriam lá um texto que é lindo e que diz assim: Jesus, ele se misturava com as pessoas como alguém que queria o bem delas. Então ele alimentava, ele curava, ele acolhia, ele amava. E depois de conquistar a simpatia delas, ele dizia: segue-me. Isso é a obra de Deus. Mas se você só der o pão
Só der comida, só der roupas. Está fazendo bem? Tá. Mas a Cruz Vermelha faz até melhor. Nós temos uma missão que é intransferível. A lição desse trimestre, né? Gravamos lá no Novo Tempo, né, pastor? Ela fala disso, né? Nenhuma obra há de maior importância do que pregar o quê? As 3 mensagens angélicas, porque ninguém mais está fazendo isso. Então nós temos que fazer aquilo, vou parafrasear Jesus, né? Fazer aquilo sem omitir isto. Nós temos que estar no mundo, ser sal da terra, a luz do mundo, ajudar as pessoas que estão em necessidade, mas não deixar de falar, siga Jesus. Segue-me. Pregar que ele vai voltar, que a pessoa tem que se converter. Eles queriam, Kellogg queria transformar a igreja numa obra assistencialista só, né? Características do ômega, sistema de filosofia intelectual, Ellen White escreveu essas coisas aqui, ó. Teorias espiritualistas, estavam lá misturadas, falácias insidiosas, falsa ciência, filosofia capciosa, interpretações fantasiosas, espiritualistas das escrituras. Eu quero que você perceba, você que é antenado, como essas coisas estão acontecendo de novo. E com muito mais amplidão do que naquele tempo. Naquele tempo ficou mais que meio circunscrito ali as comunidades adventistas dos Estados Unidos. Hoje isso é um fenômeno mundial. Que transpõe barreiras de igrejas, né? Mas também entre nós. Reforma doutrinária, o sábado, o criacionismo, eles achavam que tinha que se enfatizar menos, é um negócio que atrapalha a pregação, né? Falar de sábado, de criacionismo, as pessoas não aceitam muito bem isso aí, então não fala muito disso, diziam os amigos do Kellogg, né? Desconsideração para com a escatologia adventista, desprezo pelo dom de profecia. Eu já ouvi isso, né? Acho que o pastor Donés também já ouviu falar, né? A gente fala, você só fala de profecia? Você só fala de volta de Jesus, de escatologia? Amém! Porque é isso que nos move. E C.S. Lewis dizia assim, ó, aqueles que mais falam do céu são os que mais fazem aqui na terra. E não é verdade isso? Aqueles que mais falam do céu são os que mais fazem aqui na terra. Então, se algum dia eu parar de falar de escatologia, vocês podem saber que eu estou doente. Que eu estou mal ou apostatei. Deus não permita. Né? Porque é isso que nos move. O nosso movimento é escatológico em essência. Mas eles queriam mudar isso aí. Não. Hoje diriam assim, é politicamente incorreto. Né? ênfase na ética humanista e mistura de verdade com o erro. Vou dar dois exemplos aqui, um extraído do próprio livro do Kellogg, The Living Temple, e julgue por si mesmos. Olha o que ele escreveu na página 52. O ar que respiramos é o agente através do qual Deus envia seu Espírito Santo fisicamente. A luz do sol é seu Shekinah visível. No corpo humano está o poder que constrói, que cria. É o próprio Deus, a divina presença no templo. Bonito, né? Mas é meio estranho, né? Por que The Living Temple? O que era o templo vivo para Kellogg? O corpo humano. Mas ele já estava tão longe no negócio que ele achava que nós somos uma centelha divina. Que na natureza você pode ver emanações de Deus. Como é que chamamos isso hoje? Panteísmo. Alguns têm também como panenteísmo, que é uma variação, mas enfim, panteísmo. Deus está em tudo e em todos. Você seria parte de Deus. Não é que Deus habita pelo Espírito Santo na sua mente, em você, como diz a Bíblia, mas você sendo uma parte de Deus. Por isso o templo vivo. Lewis Walton escreveu o livro Ômega, na páginas 16 e 17, escreveu: o céu está onde Deus está. Ele está citando o Kellogg aqui, né? O céu está onde Deus está. E Deus está em todo lugar. Não havia, então, um lugar nesse esquema de coisas para anjos irem entre o céu e a terra. A purificação do santuário não era uma coisa num céu distante. O santuário a ser purificado era o coração. Percebeu? Então ele derruba a doutrina do santuário. Não havia um local onde Deus está, Jesus está intercedendo por nós, um local físico, real, um santuário celestial, porque o santuário é você. E Deus está em todos os lugares, então todo lugar é um santuário. E Deus quer purificar o quê? A purificação do santuário é purificar o teu coração. Que bonito, né? Quase poético, mas falso, herético. Derruba um dos pilares fundamentais do adventismo, na verdade, se isso for abraçado. Acontece hoje ainda esse tipo de coisa? E como, né? No Mensagens Escolhidas, volume 1, capítulo 25, Ellen White compara aquela apostasia tremenda, né, com um iceberg. E aí estava ali o dilema, né? A igreja é o barquinho, certo? Está avançando e se depara com um iceberg. E aí o que faremos agora? Vamos desistir? Vamos desviar? Deus falou o que para ela em sonho? Avançai. Avançai.
O barco vai balançar, vai amassar, talvez alguns caiam na água, mas ele vai partir o gelo e vai seguir em frente. Partiu. Avançou, a igreja está aqui, firme e forte, graças a Deus. E a apostasia ômega já ficou para trás. Então eu não tenho preocupações com respeito ao ômega, a apostasia alfa ficou para trás. Eu não tenho medo e receios com relação ao ômega, porque eu sei que a igreja vai triunfar. Há muitas promessas feitas por Deus por meio de sua serva, de que esse barquinho que conduz o seu povo vai chegar ao porto final em segurança. Haverá alguns abalos pelo caminho? Haverá. Haverá algumas lutas, haverá dissidências, apostasias, críticas, né? Mas o barco que conduz o povo de Deus vai enfrentar de novo o iceberg e vai quebrá-lo em pedaços. No Manuscript Releases, volume 11, citado na enciclopédia Ellen White, está escrito assim, ó, um texto de Ellen White. Um após outro e ainda outro me são apresentados como tendo sido levados a aceitar as fábulas agradáveis que significam a santificação do pecado. The Living Temple contém o alfa de uma série de heresias. A coisa vai se desdobrando e vai ficando mais complicada. Aí vem a tal da teoria da carne santa naquele tempo, né? Quer dizer, se você é o templo de Deus, se Deus está em você e você é Deus, tudo que você fizer com o corpo não é mais pecado. Alguns chegam a dizer que esse é o verdadeiro perfeccionismo. O outro é uma brincadeira de criança perto desse. E houve coisas assim no tempo dela. Pessoas que adulteravam, pessoas que praticavam vários tipos de pecados de ordem sexual e de outras naturezas. Por quê? Porque achavam que tudo que fizessem já estava tudo certo, porque eles eram santos. É a carne santa. Olha que perigo. Esse é o perfeccionismo absurdo de achar que nada é pecado. Também já tenho ouvido isso no nosso tempo. Nada é pecado. Né? Não é pecado se te faz bem. Acho que foi o Bob Marley que falou isso, né? Nada é errado se te faz bem, né? O diabo é que fala isso, né? Enciclopédia Ellen White, página 646. O que tem a ver essa ferradura? Já vou explicar para vocês. Se a obra continha o alfa, ou o início dessas teorias, o The Living Temple, né? O ômega das afirmações contidas em The Living Temple pode se referir a uma forma reavivada dessas mesmas ideias fanáticas. Uma espécie de falsa santificação, em que alguém acreditava ser tão possuído pelo Espírito Santo que todos os seus sentimentos, impressões e ações eram considerados santos. É a teoria da impecabilidade. Por que é a teoria da ferradura, eu posso dizer assim, né? Ela se afasta aqui, ó. Mas quando chega aqui se aproxima, né? Então você vê que os perfeccionistas fanáticos de um lado e os liberais fanáticos de outro, na verdade, se você analisar bem, são movidos pelo mesmo espírito. Né? O espírito de que você é o senhor de si mesmo, você determina as coisas e nada é pecado se te faz bem. Né? Esse era o tipo de pensamento que envolvia o alfa da apostasia. E se o ômega é uma repetição ampliada, tem tudo a ver também com essas ideologias que hoje nós estamos vendo se levantar por aí, né? No mesmo livro, assim as teorias heréticas de Kellogg sobre a imanência de Deus na mente e no corpo físico podem ser consideradas as sementes, ou alfa, para a conclusão lógica, o ômega, de que todas as impressões de uma pessoa, seus pensamentos, ações são santos e livres de pecado, tornando sem efeito a autoridade objetiva e normativa dos ensinamentos da palavra de Deus, bem como o reconhecimento adequado da organização e autoridade da igreja. É o antinomismo, anti-eclesial, como é que eu poderia dizer isso? Anti-eclesial, anti-igreja, né? Anti-normas. Se a Bíblia é normativa, eu não aceito mais. Essa mentalidade livre, pós-moderna, pós-cristã, banhada por essas ideologias que são caracterizadas aqui como sendo o ômega, né? E parecidas com o alfa, é a ideia de que você é o senhor de si mesmo. Então você passa a desprezar a Bíblia, passa a desprezar muito mais os escritos de Ellen White, não há mais normatização de nada. E alguns ainda tentando manter um pouquinho do cristianismo que talvez tenham recebido por formação, como eu disse de manhã, né? Mantém algumas partes da revelação que lhes interessam e desprezam outras. Repito, eu vi recentemente um ex-pastor adventista dizendo assim, a Bíblia funciona da seguinte forma, disse ele, você usa as partes que lhe convém, que lhe interessam, que fazem bem para você, e deixa o resto de lado. Está aí. É o horizonte do leitor se sobrepondo ao do autor inspirado. O que mais importa é a forma como eu encaro o texto, como eu aproveito aquilo que me interessa no texto,
e não o que o autor do texto inspirado disse efetivamente. Então eles já não interessam, não se importam mais com hermenêutica, com uma boa exegese, né? Não é isso que importa. Importa é o meu horizonte. Isso é um perigo terrível, né? E eu creio que isso possa realmente ter tudo que ver com essa apostasia ômega, né? O Dr. Lewis Walton, no seu livro, ele destaca 9 pontos que são assim os mais salientes no que diz respeito à apostasia ômega. Então, é o engano declarado, causa divisão na igreja, ataque às doutrinas fundamentais, ataques secretos à estrutura da igreja, esforços especiais para atrair os jovens. Isso é interessante, porque o Kellogg, quando ele viu que os líderes mais experientes não caíram na conversa dele, ele começou a ensinar as suas ideias nas escolas adventistas, para os jovens, para os adolescentes. E hoje a gente vê os modernos Kelloggs fazendo a mesma coisa. Eles sabem quem é mais frágil e quem poderá servir de exército para eles. Então eles usam as redes sociais, usam recursos que os jovens gostam para tentar conquistá-los. Eis porque nós, como igreja, temos que alcançar também os jovens. Temos que ter estratégias para nos aproximar dos jovens, para mostrar para eles o caminho seguro por onde devem andar. Como diz Ellen White, com um exército de obreiros, como poderia ser formado com a juventude da igreja, quão rapidamente o evangelho seria pregado ao mundo, né? Ela diz isso no Mensagens aos Jovens. O diabo sabe a quem ataca, a quem atacar, né? E Kellogg fazia isso. Ataques especiais, esforços especiais para atrair os jovens. Ataques especiais ao espírito de profecia, porque o desmascara, né? Uma atmosfera de ataque pessoal. Ataques aos padrões da igreja. Isso é coisa do passado, né? Não tem nada a ver essa coisa de falar de roupa, alimentação e conduta cristã. Nada a ver, isso aí já passou. Ataques aos padrões da igreja. Afirma ter uma mensagem de reforma para a igreja, mas é uma falsa reforma. Não é a reforma de Josias, sobre a qual eu preguei de manhã aqui nesta igreja. É uma reforma falsa, né? Mensagens Escolhidas, volume 1, páginas 48 e 84. Será ateado contra os testemunhos um ódio satânico. Satanás não pode achar caminho tão fácil para introduzir seus enganos e prender as pessoas em seus embustes, em suas armadilhas, se as advertências e repreensões e os conselhos do Espírito de Profecia forem atendidos. Uma coisa é certa, os adventistas do sétimo dia que tomarem a sua posição sob o estandarte de Satanás, primeiramente renunciarão à sua fé nas advertências e reprovações contidas nos testemunhos do Espírito de Deus. É batata, como se diz, né? Quando você vê alguém se desviando do caminho de Deus e começa a atacar a igreja, é porque ele já não crê mais nisso aqui, nesse patrimônio. E o próximo passo é começar a descrer da Bíblia. E finalmente acaba descrendo até de Deus, Deus da Bíblia. É uma escadinha de decadência, né? Então, cuidado, né? Por isso que é bom ter um momento como esse de reflexão. Simpósios, né, sobre o dom profético, sobre o legado histórico da igreja, porque a gente percebe que a segurança está em seguir essas orientações, né? Se afastar delas é correr um risco muito grande, né? Então, eu vejo realmente o ômega como sendo, de novo, né, o espiritualismo, o panteísmo, essas doutrinas antibíblicas, anti-espírito de profecia, entrando pelas portas, por baixo da porta da igreja. E nós temos que estar atentos a isso. Tem grandes influenciadores por aí fazendo estragos, né, levando os jovens a adotar teologias identitárias, como por exemplo teologia negra, teologia queer, teologia gay, teologia feminista, teologia isso ou aquilo. Quando você analisa essas teologias, por mais que algumas delas tenham nascido de necessidades reais, de preconceitos, de problemas sociais reais, mas quando você analisa o que há em comum entre esses teólogos dessas teologias identitárias, você percebe que todos eles descreem da literalidade da palavra de Deus. Todos eles colocam Gênesis 1, 2, 3 como capítulos alegóricos, todos eles abraçam uma teologia difusa, muitas vezes espiritualista, mesclada com ideologias como o marxismo ou evolucionismo, como é o caso da teologia da libertação, ou missão integral, ou então até do evoteísmo, que é uma tentativa de síntese entre darwinismo e Bíblia. Então essas teologias identitárias, por mais que pareçam tão justas e corretas e maravilhosas, elas trazem a dúvida sobre a palavra de Deus. E estão se espalhando por aí. Parecem a solução para os problemas do mundo.
todas elas, olha que interessante, Joseph Bates e Guilherme Miller eram reformadores sociais no tempo deles. Bates era envolvido em causas como o abolicionismo, como a questão da reforma de saúde, né? Antes mesmo de ser adventista, Bates já defendia a lei seca e coisas assim. O Miller também, o primeiro presidente da igreja, John Byton, ele usava o terreno dele, que era pertinho da fronteira com o Canadá, para fazer com que escravos pudessem fugir. E isso foi um lado bom que a igreja promoveu naquele tempo, né? A própria Ellen White, ela condenou fortemente a escravidão. Eram abolicionistas. Mas eles não pegavam o pacote inteiro dessas ideologias. Eles pegavam aquilo que era lícito, mas eram cristãos acima de tudo. Hoje tem gente colocando, por exemplo, o feminismo acima da religião. A causa pela defesa dos direitos dos negros acima da religião, outras causas que podem ser realmente justas, mas não podem se sobrepor ao nosso cristianismo. Nós temos que, repito, não, falei aqui hoje, né? Ou foi de manhã? Nós temos que ser pessoas que promovem a igualdade entre homens e mulheres, brancos e negros, amarelos, enfim, etnias e classes, porque somos cristãos, porque a Bíblia assim ensina e de nós exige isso. Não porque somos isso ou aquilo outro. Porque se você pegar esses pacotes ideológicos todos, você pode trazer também conceitos que são contrários à sua religião, à palavra de Deus. Então, estejamos atentos, né, a essas incursões aí desses movimentos e sejamos cristãos de verdade. Se formos cristãos de verdade e seguirmos os princípios bíblicos e do Espírito de Profecia, não precisaremos ser mais nada. Basta-nos ser cristãos de verdade. Pastor Michelson, muito obrigado por sua participação, por sua vinda aqui na Paulista do Vale. Você tem um ministério muito forte nas redes sociais. Passa aqui para aqueles que estão nos assistindo aqui. Aliás, essa palestra aqui eu tive que fazer um resumão, né, em 30 e poucos minutos, mas eu tenho ela completa no meu canal. Se você colocar lá no canal Michelson Borges no YouTube, põe lá no buscador Ômega, só isso, palavra Ômega, você vai achar essa palestra em que eu faço uma exposição bem mais detalhada, de mais de 1 hora, analisando cada uma dessas teologias identitárias, uma por uma, e mostrando como elas têm realmente uma ligação, na minha ótica, com a apostasia ômega. Então, o meu canal é Michelson Borges, o meu blog, tenho 2 blogs, um é criacionismo.com.br, já tem mais de 15 anos, e o outro é outraleitura.com.br, que é um blog também, mas com assuntos mais variados. E Instagram, @MichelsonBorges, é fácil de encontrar por lá. Compartilho todos os dias nas redes sociais o Reavivados por Sua Palavra. Eu faço minha leitura bíblica, escrevo ali um resumo de cada capítulo e coloco nas redes sociais. Convido vocês a acompanhar esse conteúdo e espero que seja uma bênção para todos vocês. Alguns ali estão perguntando sobre a viagem para Israel. Como é que faz para saber? Isso aqui é interessante, né? Tenho 2 minutinhos? Tá bom. Durante um bom tempo, eu sempre fiz assim palestras sobre história da igreja, sou apaixonado por isso. Meu TCC em jornalismo foi sobre a história da igreja, né, no Brasil. E eu sempre, quando era convidado para falar sobre a história da igreja, eu dizia assim em público, né? Olha, alguém precisa acordar e promover aí uma excursão para os lugares históricos, como os americanos fazem lá nos lugares históricos, né? Eles preservam. Aqui no Brasil temos que fazer isso, né? Se o brasileiro não é muito bom disso, mas nós temos que ser, os adventistas. E nada, durante 20 anos nada. Aí um dia minha irmã, que tem um blog de viagens chamado Mapa na Mão, e está criando uma agência também, ela um dia assistindo uma palestra minha, a Michela, lá de Criciúma, Santa Catarina, né, que é adventista também, caiu a ficha para ela, assim, por que eu não faço isso? Ela tem todo o know-how, né, de viagens e tudo mais, experiência, e ela então me convidou, vamos fazer uma parceria? Você vai ser o pastor convidado e eu organizo a expedição. Aí ano passado fizemos, ou ano retrasado, fizemos a primeira expedição Trilha dos Pioneiros. Foi uma bênção, pastor. Visitamos ali o Porto de Itajaí, onde chegou a literatura, né? Fomos a Brusque, passamos um sábado em Gaspar Alto, fiz um batismo lá no Rio, no Riacho, onde foram batizados os primeiros pioneiros, né? Aí o culto na igrejinha, que é a primeira igreja organizada no Brasil pelo pastor Frank Westphal, em 1895, o primeiro púlpito está lá ainda, né? Tem um museu ao lado, visitamos o cemitério. Adquirimos agora, recentemente, a Associação Catarinense adquiriu um terreno onde está localizada uma casa em Chaimel, aquele estilo alemão, feita com os materiais da primeira escola paroquial no Brasil, ou seja, é o embrião do NASP, Tricamp. Vai ser o Museu da Educação Adventista no Brasil.
local para excursões, para passar um dia lá, maravilhoso. Depois passeamos ali para o Blumenau e fechamos ali um pacote com aquela van de pessoas de vários lugares do Brasil. Eu fiquei feliz, pastor, porque alguns disseram assim, minha fé foi reavivada. Amém. Teve um irmão, um senhor, que estava quase saindo da igreja. E ele participou da expedição, voltou dentro da igreja. Amém. Ele disse, a minha fé foi reavivada. Aí aquele pessoal disse, que tal fazermos mais coisas? Né? Que tal uma viagem para os Estados Unidos? Ok, né? Podemos pensar nisso também. E aí o sonho está crescendo. Talvez ano que vem, se tudo der certo, nós queremos fazer uma viagem. Minha irmã, de novo, agora convidou uma outra pessoa que é uma guia turística, né? E me convidou para ser o pastor da expedição. Então, estou muito feliz, né, de poder voltar. E aí vamos fazer toda aquela região da Nova Inglaterra, Universidade de Andrews, os lugares mais importantes ali por onde os pioneiros passaram e onde o Adventismo nasceu. Eu fiz amizade lá com os que cuidam da fazenda do Guilherme Miller. E eu perguntei assim, se eu trouxer um grupo aqui, podemos ficar com a fazenda por um dia? Ele falou, pode vir, é só agendar. E aí podemos fazer uma santa ceia lá, já pensou, na Pedra da Ascensão ali atrás. É um local muito inspirador. E a de Israel, se Deus quiser, vai acontecer agora em janeiro. Maravilha. Também esse grupo que é aí, né, para visitar Israel, aí convidamos o pastor Rogel Tavares, da Bet Binei aqui de São Paulo. Conhece muito aquela região, já foi dezenas de vezes. E aí ele e eu seremos ali os guias e vai ser algo realmente maravilhoso. Então, maravilha, são planos, projetos para manter viva, né, vivo o legado. Muito obrigado, pastor Michel, por estar aqui conosco. Foi muito bom tê-lo aqui.